já vai começar a gravar. Para hoje, eu mandei para vocês 2 tarefas com datas diferentes. Numa era para vocês fazerem antes da aula de hoje, que é a do livro Monstros Mitológicos, e outra que é para fazer a partir da aula de hoje, ou seja, primeiro vai ter a aula e depois vão fazer. A do livro fala desse mito dos yokais, e as pessoas que me mandaram a tarefa, achei muito legal, porque deu para ver que já entenderam. Alguém está me dizendo assim, eu não tenho livro, não consegui fazer. Quem não tem o livro, de quem é que está falando ali? Marquinhos. Quem não tem o livro, pede as fotos para um colega das páginas que eu marquei. Tá? São 3 ou 4 páginas, então é fácil de mandar a foto. Ó, alguém mandou a foto, o Kian. Legal, Kian. Então, Marquinhos, ele já mandou a foto. Se você tem um grupo, pode só mandar as fotos no grupo, e aí todos que não têm o livro usam por ali, tá? Então, não tem problema, não tem desculpa, tá? Esse conto fala sobre a morte, né? E sobre uma dificuldade que um personagem, que é o Izanagi, fica de se conformar com a morte da esposa dele. E aí, uma das perguntas que eu botei, eu adorei, que alguns responderam muito bem, é por que ele queria ir lá na Terra dos Mortos, o que ele usou como argumento, qual foi a condição que impuseram para ele, deixa eu só autorizar aqui, e para ele poder ir lá, e o que acabou acontecendo porque ele não obedeceu a essa condição. Alguém não entendeu e gostaria de perguntar alguma coisa? Pode ser por escrito, que eu vou ler aqui. Aproveita para essas pessoas que entraram agora, dizer o nome delas ali por escrito para eu já anotar aqui. Não entrou? Andrei já tinha anotado. Falta o Yuri. Yuri entrou? Fabiola. Fernanda. Alguém ficou com alguma dúvida? Porque eu vou mandar, na outra semana, vou mandar outras perguntas sobre a continuação da história. Vocês conseguiram entender? Tá. Nenhuma dúvida. Olha, quando eu pergunto assim, alguém ficou com dúvida, já põe a dúvida, não adianta botar sim. Bota qual foi a dúvida. Nenhuma dúvida. Tudo. Tá. Ah, tá, o Daniel não entendeu bem a do GIF. Foi o Daniel? O do GIF, o que vocês não entenderam? Daniel, o que você não entendeu do GIF? Pode ligar o microfone e falar. O que era para fazer? Quem já fez pode explicar para ele? Eu posso. Não, é porque você tem que fazer um GIF que mais ou menos é que nem os que você manda no grupo. Que você, por exemplo, você pode gravar um vídeo rapidão, nem tem uma função no WhatsApp que a professora mandou. Daí você grava um vídeo, por exemplo, você está escrevendo, daí você sai correndo, sei lá. Daí tem que dar pelo menos 6 segundos, que nem ela explicou. Daí vai aparecer a função do GIF que eu esqueci como é lá a tela, que parece lá. Tu correndo, nem tipo um vídeo, só que já selecionado, que fica passando toda hora, sem tu querer ou não. Mais ou menos isso. Não sei explicar muito bem. Eu pedi para que vocês fizessem de acordo com aquele conteúdo, orações, frases, frase nominal, período composto. Quem não fez até agora, eu vou mudar o tema. A pessoa vai fazer sobre a quarentena, tá? Então, quem não me mandou até agora,
Faz, lê tudo de novo e faz sobre a quarentena, tá? Ali naquela folhinha que eu dei, tem um caminho possível de fazer o GIF, mas se vocês, inclusive, quando a pessoa me diz não conseguir fazer, eu estou recomendando que fale com os colegas, porque os colegas já conseguiram, tem alguns muito legais, muito divertidos, tá? Então, façam e me mandem, tá? O legal é que daí vocês aproveitam para aprender a fazer. Quem é que tá falando ali, Pro? A Júlia. Fala, Júlia. Fala mais altinho. Tipo, tu falou do coisa pra fazer da quarentena, Tá? daí é pra fazer, tipo, vou dormir, daí eu faço um GIF deitando? Tá, mas tenta falar sobre a quarentena. Mas, tipo, o que eu vou falar? Aí, tu vai pensar. Não, mas é pra fazer, tipo, por exemplo, isso, eu vou dormir, daí eu faço um GIF deitando? Ou é pra explicar alguma coisa? Não, não precisa explicar. Na hora que vocês me mandam, eu vou perguntar, tá? Se é frase nominal, se é frase verbal, se é período composto ou simples. Vou perguntando coisas, mas é isso aí na hora que vocês me mandam. Alguns, quem acabou respondendo foi a mãe, eu acho, né? Que é quem era o dono do celular, tá? Bom, então do yokai já falei o que eu queria, que é que vocês leiam para a gente conversar na outra semana. E hoje a gente vai começar, então, a ver os termos essenciais da oração. Uma oração, vocês lembram, que é esse enunciado que se organiza em torno de um verbo, né? Ali, agora, os comentários sobre o GIF e tal, parem um pouquinho de escrever e ouçam o que eu vou falar, tá? Então, um período simples é um período que tem uma oração só e que tem sentido. Então, é uma frase com verbo, tá? E agora nós vamos começar a estudar, e durante todo esse ano a gente vai estudar isso, que é como que essa frase se organiza, quais são os termos que tem que ter e como é que eles se chamam, qual a função de cada um deles, tá? Nós vamos começar vendo dois termos que são essenciais e daí nós vamos estudar um deles, que é o sujeito, com todos os detalhes. Depois, mais adiante, a gente vai ver o outro, que é o predicado. Então, os dois termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. O sujeito é do que a frase está falando, tá? Então, o assunto da frase é o sujeito. E o predicado é o que a gente está falando sobre isso, sobre esse sujeito. Então, sujeito é de quem a frase está falando ou de que a frase está falando. E o predicado, que é o que eu estou dizendo sobre ele. Normalmente, a ordem direta da frase é primeiro vem o sujeito, depois vem o predicado. Tá? Isso é uma frase na ordem direta. Porém, ela pode estar invertida. E está certo também. Tá? Eu posso dizer assim, o copo está em cima da mesa. De quem que eu estou falando? Pode fazer Do você. copo. Do copo. Do copo. Do copo. Então, o copo é o meu sujeito, é o meu assunto. O que eu estou dizendo sobre o copo? Ele tá em cima da mesa. Que ele tá em cima da mesa. Bem, então, essa é a ordem direta da frase, o copo está em cima da mesa. Aproveitar para tomar uma luz. O copo está na sua boca. Agora sim. Tá? Se eu tivesse dito, por exemplo, Marta e João foram ao cinema. De quem eu estou falando? Da Marta e do Da João. Marta e do João. Marta e João, esses são meus sujeitos. O que eu estou falando sobre eles? Que eles foram no cinema. Foram ao Foram cinema. Tá? Então, esses são os termos essenciais da oração. O sujeito e o predicado. Ali. Tá? Atualmente, agora, na aula de hoje e nas próximas aulas, a gente vai estudar sobre o sujeito. O que é o sujeito, quais são os tipos. Tá? Então, o que é o sujeito, a gente já viu. É sobre o que a frase está falando. Tá? É esse termo que é essencial na frase e é sobre ele que se está falando. Precisa ser uma pessoa? Não. Não.
Não Quando eu disse- necessariamente. Não. Depende da frase. Teve o copo. É. Teve o copo. Tá? Posso falar sobre a sola da bota. A sola da bota está rasgada. Então, a sola da bota é o meu sujeito. Quando eu digo a sola da bota está rasgada, quem é que está rasgada? A sola da A bota. sola da bota. A sola da bota. E qual dessas duas palavras, sola ou bota, qual delas é o núcleo? Os Qual dois. delas é mais Bota. importante? A bota. Sola. Porque a sola é a característica da bota. Não. Por causa que tá acontecendo, o que tá acontecendo não tá acontecendo na bota, e sim na sola da bota. É isso, Bernardo. Tá? Quem é que está rasgada não é a bota inteira, é a sola da bota. De quem eu realmente estou falando é da sola. Então, o núcleo, quando eu digo a sola da bota, é sola. Tá? Eu sempre conto para os alunos que tinha um livro infantil que se chamava A Pontinha Menorzinha do Enfeitinho do Fim do Cabo de uma Colherinha de Café. Se eu dissesse que a pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo de uma colherinha de café quebrou, qual é o sujeito dessa frase? A pontinha da sei lá do que, da Se eu tivesse coisa do cabo escutado o vídeo da colher de frase, eu café. falaria, mas eu não entendi. Tá? Então, tudo isso, a pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo de uma colherinha de café, tudo isso é o meu sujeito. E o predicado é quebrou. Quem é que quebrou? Qual é o núcleo desse sujeito enorme? A pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo de uma colherinha de café. Quem quebrou foi o café? Não, Foi a É a colherinha? pontinha. não foi a pontinha. A pontinha quebrou. Caraca, eu acertei, não sei Pontinha como. menorzinha do enfeitinho do fim do cabo da colherinha de café. Então, quem quebrou foi pontinha. Então, pontinha é o núcleo. Esse sujeito enorme, cheio de palavras, tem uma palavra só, que é o núcleo, que é a palavra que eu não poderia tirar, porque eu não saberia mais do que eu estou falando. Tá? Então, no sujeito, quando ele é cheio de palavras assim, uma dessas palavras vai ser o núcleo, e a pessoa tem que descobrir. Tá? E é com esse núcleo que o verbo vai concordar. Se essa palavra estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se essa palavra estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Entendeu? Se eu tivesse dito assim, as pontinhas de uma colherinha, quebrou ou quebraram? Quebraram. Quebraram, por quê? Porque no plural. Porque as pontinhas é que quebraram. Não foi a colherinha. Então, como são as pontinhas, no plural, o verbo ficaria no plural. Tá? Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá? Ô, prof, então tem como existir dois núcleos, então, tipo, que seriam as duas pontinhas. Se fosse as duas pontinhas quebraram, são dois núcleos? Acho que sim, né, que são duas coisas diferentes. Qual é a palavra que é o núcleo aí? Quê? Qual a palavra, quando eu digo as duas pontinhas quebraram? Qual a palavra que é o núcleo desse sujeito? As duas pontinhas. Pô, as duas pontinhas da colher, né? Quem é que quebraram? As duas pontinhas. Então, Sim. então são dois núcleos. Não, só um pouquinho. Aqui na tua pergunta tem duas respostas. Tu perguntou assim, pode acontecer de ter dois núcleos? Sim. No sujeito, as duas pontinhas quebraram, tem dois núcleos? Não. Então, vamos ver as duas coisas separadas. Uma é, pode acontecer de ter dois núcleos? Pode. Quando eu teria que circular duas palavras. Por exemplo, se eu tivesse dito assim, a pontinha e a lateral quebraram, são duas coisas que quebraram, pontinha e lateral. Quando aquele segundo exemplo que eu disse, Marta e João foram ao cinema, quem é que foram ao cinema? A Marta e o João. A Marta, circula Marta, e o João, circula João. O sujeito inteiro é a Marta e o João. Os núcleos são Marta e João. Tá?
Nesse caso, Bernardo, sim, 2 palavras são núcleo. Tá? E aí nós vamos ver, quando eu pergunto aqui quais são os tipos, nós vamos ver que esse já é um outro tipo. Tá? Mas quando eu digo as 2 pontinhas quebraram, o núcleo continua sendo pontinhas. É uma palavra só. Então é simples ainda. Entendeu? Ok, prof. Obrigada. Que bom que você já perguntou, porque isso aí já adiantou a minha matéria aqui, que já deu 2 tipos aqui. Então, um dos tipos... tinha um quadrinho ali. Que é o do contra. Um dos tipos... aqui é uma dica. Deixa eu falar disso. Para eu saber quem é o sujeito da frase, eu tenho uma dica, uma maneira de não errar, porque nesses exemplos que eu dei, eu estou botando todos na ordem direta, daí fica fácil de saber quem é o sujeito, que é a primeira coisa. Mas às vezes está invertido. Eu podia ter dito assim, foram ao cinema Marta e João. Aí eu pergunto pro verbo, quem é que foram ao cinema? E aí eu vou ter a resposta, que vai ser o sujeito. Tá? Eu queria que vocês parassem de escrever se não tiver relação com o que a gente está falando agorinha, tá? Porque daí distrai. Se me distrai, imagino que também distrai você. Então, essa pergunta, ó, quem é que e o verbo, vai ajudar vocês a encontrarem o sujeito da frase, tá? Então, se eu tivesse dito assim, estavam muito cansadas as minhas primas naquela festa. E difícil de achar o sujeito. Aí eu pergunto para o verbo. Primeiro eu procuro o verbo e pergunto para o verbo, quem é que estavam cansados? Quem é que estavam cansados? As primas. As minhas primas. Tá? As minhas primas é o sujeito. Está lá longe, está lá no meio da frase, mas é ele o sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? A festa. Festa. Primas, alguém botou ali, mistério. Primas é o sujeito, é o núcleo do sujeito. Porque as minhas primas, qual dessas 3 palavras é a mais importante? Quem é que de fato estava cansado? Primas. Tá? Quando o sujeito tem um núcleo só, que é essa única palavra aí, ele pode ter várias palavras, pontinha, menorzinha, pequenininho, tá? Mas uma palavra é o núcleo. Uma palavra só é a mais importante, é dela que o verbo está falando. Esse sujeito é simples, ele tem só um núcleo e ele está ali, eu posso sublinhar, tá? Então, isso é um sujeito simples que está expresso na frase. E ainda existe um tipo de sujeito que também dá para pegar uma palavra só, mas ele não está escrito. Deixa eu pular aqui, porque eu já não tenho. É muito simples, ó. Todas as minhas coisas estão aqui. Todas as minhas coisas. São 4 palavras. Qual é o núcleo? Minhas coisas. É para Quem é que responder? estão aqui? Coisas. Todas as minhas coisas. Mas, de todas essas palavras, a mais importante é coisas. Depois, amanhã, Andréa aparecerá na TV. Pergunto para o verbo, quem é que aparecerá na TV? André. Andréia. O ônibus municipal chegou. Quem é que chegou? O ônibus. Ônibus. O ônibus municipal. Tudo isso é o sujeito. De todo esse sujeito, qual é a palavra mais importante? Ônibus. O ônibus. Quem chegou? Ônibus. Tá? Mesmo que eu tivesse continuado a frase, tivesse dito o ônibus municipal chegou a Blumenau, o ônibus é o núcleo do sujeito e o sujeito é o ônibus municipal. Ocorreram muitos shows de rock nesse estádio. Quem é que ocorreram? Show de rock. Muitos shows de rock. Qual dessas palavras é a mais importante? É o núcleo. Show. Show.
tá? De rock já vai ser uma característica do show, tá? Então, isso é o sujeito simples. Ele só tem um núcleo. Eu tenho muito composto agora, quer ver? Outro tipo de sujeito simples é um sujeito que não aparece na frase, não foi dito, mas eu tenho como saber. E é o sujeito que pode ser chamado, quem nunca viu uma pessoa, uma parte da frase, um termo, ter tanto nome assim. Olha os nomes que ele pode ter. Sujeito oculto, ou sujeito desinencial, ou sujeito elíptico, tá? Ou sujeito subentendido. O que quer dizer subentendido? Quem já ouviu essa palavra? Ficou subentendido. Ah, ele não disse, mas ficou subentendido. O que quer dizer isso? Subentendido seria, tipo, que não ficou claro. Que não ficou claro. Tipo, que não dá pra descobrir de primeira. Ele não dá para descobrir de primeira. Mas depois ele fica claro. Sabe por que ele fica claro? No caso do sujeito oculto, ou do sujeito elíptico, ou do sujeito desinencial, ele fica claro porque pelo verbo eu consigo descobrir quem foi. Tem até uma brincadeira que eu faço sempre, que é uma piadinha, assim, que a pessoa diz assim, alguém peidei, não sei quem fui. Por que isso é uma piadinha? Por que as pessoas acham graça quando alguém diz isso? Foi ela que peidou. Então Daí ela ele pegou, tá falando ela que já foi ela. mentiu. A culpa é dela, né? Como é que você sabe que foi ela? Por causa que ele falou, não sei quem fui. Que ela falou na primeira pessoa. Falou na primeira pessoa, muito bem. Quando ela disse não sei quem fui, ela, em vez de dizer não sei quem foi, né? Então ela usa a primeira pessoa, ela se entrega. E quem é que tipo de palavra é essa? Fui. Que classe de Sujeito. palavra é Hã? essa? Não é um verbo? Não. É o verbo foi. É o verbo, é o verbo ir. Eu queria procurar outro negócio. É o verbo ir, né? Ou ser, os dois vão dar fui. O verbo ser e o verbo ir. No caso, o verbo vai me contar, obrigada. O verbo vai me contar quem é o sujeito. A terminação do verbo, a desinência do verbo vai me contar. Então, esse exemplo aqui, ó, por exemplo, comprei um livro ótimo. Quem é que comprei um livro? Eu. Não está escrito a palavra eu ali, antes de comprei. Não está escrito, mas deu para. Ficou subentendido. Sub quer dizer embaixo. Entendido, todo mundo sabe o que é. Então é como se fosse que ele ficou entendido porque por baixo, por trás, pelas entrelinhas, deu para entender que era eu. Eu comprei um livro, não vou dizer eu. Então, isso é um recurso que a gente tem num texto. Se eu estou repetindo muito eu, às vezes eu não preciso repetir. Porque só pelo verbo eu já consigo saber que fui eu. Tá? Se eu disser assim, gostaste daquele filme? Quem é gostaste? A outra pessoa. Qual é o pronome que eu poderia botar? Tu. Tu gostaste? O Yuri chegou. Ô, Bruno, Oi, Yuri. é que ainda é meio estranho falar tu. Tu gostaste? Diz tu. Me diz tu. Me diz tu. Mas pode ser estranho, mas é certo, tá? Tu gostaste. Ó, gostaste, não é gostastes. É tu gostaste daquele filme. Na prática, aqui em Santa Catarina, a gente diz tu gostou, né? A gente diz tu, que é a segunda pessoa, e gostou seria o você, que é um pronome de tratamento que se usa na terceira pessoa. Tá? Mas só pelo verbo, só pela desinência, gostaste, já dá para saber que é o tu. Na outra, ontem trouxemos um jogo de cartas. Quem é que trouxemos? Nós. Nós. Tá?
Nós. Então, esse sujeito, vocês entendem por que o nome dele é oculto? Sim? Ele não está escrito, mas tem gente que chama de oculto como se ele tivesse escondido. Na verdade, outros gramáticos chamam de desinencial, porque essa parte do verbo ali se chama desinência verbal. Então, ele está implícito, ele está dito pela desinência do verbo. Tá? Também chamado de elíptico, que é essa coisa de não precisar dizer uma coisa que está subentendida. Todo mundo entendeu esse tipo? E agora, o Yes, baby. do Bernardo, ó, Bernardo. Aquele sujeito que tinha perguntado. É possível ter mais do que uma palavra como núcleo? Sim. É o sujeito composto. Por exemplo, vocês conseguem ler essa frase? Aham. Então, quem disse aham, lê para nós? Os livros didáticos, Fui eu. Mas pode ler aí. os cadernos e o estojo já estavam na mochila de carro. Tá. Agora eu pergunto para o verbo. Quem é que estavam? Era Os livros. Só? Espera, é que deu um problema aí. Os cadernos e o estojo. Tudo isso. Os livros didáticos, os cadernos e o estojo. Tudo isso é o sujeito. Agora, qual é o núcleo? Qual é a coisa mais importante que estava na mochila? Os livros didáticos. Livros. Os livros. Os cadernos e estojos. Cadernos E os estojos. estojo. Então, vejam, de todas essas palavras, livros, cadernos, estojo, são os núcleos. Eu não posso dizer que uma delas é mais importante do que a outra. Essas três coisas estavam. Os livros, os cadernos e o estojo. Entendeu? Tudo que está sublinhado ali é sujeito. E os núcleos desse sujeito são três palavras. Livros, cadernos, estojo. Tá? O E não entra no núcleo. Próximo exemplo. Foram levados os legumes e as frutas da feira. Pergunto para o verbo. Quem é que foram levados? Legumes e as frutas. Legumes e as frutas. Todo sujeito. Os legumes e as frutas da feira. Isso é o sujeito inteiro. Agora eu pego só o núcleo. Legumes e fruta. Legumes, vírgula, fruta. Entendeu? Então, sujeito composto tem mais do que um núcleo. 2 ou 3 ou 20. Se eu fizer a chamada, todos vocês, se eu dissesse um por um, todos os nomes, e dissesse, estão em aula, cada nome de vocês seria um núcleo do sujeito. Entendeu? Agora, se eu tivesse dito assim, a turma do 7º ano veio hoje, quem é que seria o sujeito? Turma. O sujeito inteiro. A turma. O sujeito inteiro. Turma do 7º Quem ano. é que veio hoje? Turma do 7º ano. Turma do 7º ano. E o núcleo? Turma. Turma. Sujeito de que tipo? Simples. Simples. Tá? Eu vi que tá quase na hora. Ah, não. Dá tempo. Que bom. Meu relógio Só puxou. 10 minutos. Ô, prof, Tem 9 minutos ainda. Sim, tem esse troço. Ana Clara, naquela hora que você mostrou as fotos do sujeito oculto, tinha uma frase que era: eu comprei um livro ótimo. Livro também não seria um sujeito? Que legal, Ana Clara. E aí, quem pode responder? Não sei. Ana, eu adorei a pergunta. De quem essa frase está falando quando eu digo comprei um livro ótimo? Que você comprou e do livro. Mas o assunto da frase é que sou eu. E o que eu estou dizendo de mim? Que comprou Que você o livro. comprou. Eu comprei um livro ótimo. Comprei. Tá? Então, se eu tivesse dito assim, o livro que eu comprei era ótimo, aí o assunto seria o livro. Tá? Quem é que era ótimo? O livro. Mas
como eu estava falando que eu comprei, aliás, eu nem falei a palavra eu, né? Eu só disse comprei um livro ótimo, o assunto da frase sou eu. E comprei um livro ótimo é o que estou falando de mim, Entendi. tá? Por isso que, às vezes, na prova, aparece um nome próprio lá no predicado. Por exemplo, se eu disser assim, um rato comeu a roupa da Maria. De quem que eu estou falando? Da Mari. Do rato e da Maria. Do rato. Não é que a Maria, coitada, ficou com a roupa ruída. O rato é o assunto da minha frase. Então, ele é o sujeito. E depois, comeu a roupa da Maria, é o predicado. Tá? Respondido, Ana? Sim. Sim, professor. Alguém está dizendo que ele comeu do rei de Roma, né? Eu ia dizer essa frase, mas eu queria ter um nome próprio. Por isso que em cima da hora eu mudei para Maria, coitada. A roupa dela. E agora, são os dois tipos mais difíceis. Então, prestem atenção. O sujeito indeterminado, olha o nome dele, indeterminado. É aquele sujeito que a gente não consegue saber quem foi, ou não quer dizer quem foi, mas ele existe. Olhem o que eu estou dizendo. Ele existe. Tá? Existe alguém que fez aquilo, existe, tá? Mas eu não quero dizer, ou eu não posso dizer porque não sei. Sabe quando alguém diz assim, falaram muito de ti ontem na festa? Por que a pessoa conta assim pra gente? Pra não dedurar o sujeito. Para não dedurar, ou para a gente ficar dizendo, ai, me diz quem foi, não sei o quê. Essa pessoa não está determinando quem foi o sujeito, tá? Porque ela não quer. Mas, às vezes, a gente diz assim, levaram um negócio que estava aqui em cima. Eu não sei quem foi, mas alguém levou, entendeu? Então, o sujeito indeterminado pode ser esses tipos assim, que a pessoa não sabe quem fez, e aí ela bota o verbo no plural, levaram. Pode ter sido só uma pessoa que levou. Mas, para indeterminar o sujeito, a gente diz assim no plural, tá? Bateram na porta, gritaram lá fora. Não sei quem foi, pode ter sido uma pessoa só. Entenderam? Então, o sujeito indeterminado vai estar ou com o verbo no plural, levaram, ou com o verbo, como está naquela frase, nas duas de baixo. Vive-se bem nessa cidade. Quem que vive bem ali? As pessoas daquela cidade. Alguém vive bem, e eu não estou dizendo quem é. Eu poderia ter dito as pessoas vivem bem, tá? Mas aqui eu quis falar em geral. Não determinei quem é que vive bem. Precisa-se de máscaras. Alguém precisa, mas eu não determinei quem foi. Entenderam? Entenderam o que é o indeterminado? Então, prof, o indeterminado é quando, tipo, ninguém sabe de onde vem, tipo, é tipo aquele tipo aquele vende-se casa, tipo esse. No caso do vende-se casas, esse tipo de frase com ser, por isso que aqui eu botei duas, para a gente ver o seguinte, quando eu digo vende-se casas, vendem-se casas, na verdade tem sujeito, casas são vendidas, tá? A mesma frase, vendem-se casas, alugam-se bicicletas, nesse caso, eu consigo virar a frase e isso é que vai ser o sujeito. Bicicletas são alugadas, mas isso a gente vai ver depois, tá? Mas quando eu digo... Então, no caso de vendem-se casas, eu sei que as casas são vendidas. No caso de alugam-se bicicletas, eu sei que as bicicletas é que são alugadas. Mas aqui, nesses dois tipos, ou é um verbo intransitivo, que a gente vai estudar depois, ou é um verbo transitivo indireto, que a gente vai estudar depois, que precisa dessa preposição ali, de máscaras. Então, é só olhar a frase que vocês vão ver assim, alguém precisa, mas eu não estou dizendo quem foi. Quem é que precisa? Na verdade, parece que todo mundo vai precisar de máscara, né? Por um tempo. Tá? Então, é o sujeito indeterminado. Bernardo, essa pergunta do vendem-se casos
vai ter exercícios bem, falando só sobre isso, porque é uma coisa que as pessoas confundem, tá? Sempre que eu consigo ver que aquela frase está na voz passiva, que vocês ainda não estudaram, o sujeito vai ser simples, tá? Caso são vendidos. Tá bom. Mas eu não vou botar exercício ainda que confunda os dois, porque vocês ainda não têm como saber, tá? Então, indeterminado. Alguém fez e eu não sei quem foi. Por que eu estou insistindo tanto em alguém fez? Alguém levou, alguém vive, alguém precisa, só que eu não sei, eu não quero dizer quem foi. Eu estou insistindo porque o próximo tipo é inexistente. Inexistente, aí sim, ninguém fez. Não tem sujeito, tá? O sujeito inexistente também é chamado de oração sem sujeito, por razões óbvias. Se ele é inexistente, a oração não tem sujeito. E aí fica engraçado, porque lá no começo eu disse para vocês que o sujeito é o termo essencial, mas existe um tipo de oração que não tem sujeito. Então vamos lá. Ô, prof, eu tenho uma pergunta. Ali nesse quadro tá escrito, não chove muito em Floripa. Como é que esse pode ser um sujeito inexistente, sendo que, tipo, o sujeito não seria Floripa? Tu mesmo pode me responder? Pergunta para o verbo. Quê? A dica que eu dei para vocês é, para saber quem é o sujeito, pergunta para o verbo. Quem é que... E aí tu diz o verbo. Vai. Pergunta? Pergunta em voz alta. Qual é o verbo que tem nessa frase? Eu acho que não tem, né? Tem. Oh, chove. Chove. Pergunta para o verbo. Quem é que chove? Não tá dizendo quem é que chove. Não tem como saber, porque ninguém chove, né? A não ser que seja Deus. Quando o verbo é um fenômeno da natureza, como chove, ninguém chove. Não tem um sujeito. Tá? Esse tipo de verbo é um verbo mesmo que não tem sujeito. Nunca. Quer dizer, nunca. Vou até dizer que existe uma exceção, que é quando é figurado. Quando eu digo, por exemplo, assim que ele apresentou o show dele, choveram elogios. Figuradamente, o que quer dizer choveram elogios? Que tiveram muitos elogios. Muitos elogios, como se estivesse chovendo de tanta quantidade de elogio que ele ganhou depois que mostrou o show dele, tá? É figurado, porque vocês sabem que elogio não chove, não cai, assim, né? Então, tem gente que diz que está chovendo canivete, mas aí é figurado, tá? No sentido verdadeiro, o verbo chover, o verbo nevar, o verbo amanhecer, não tem um sujeito, tá? Assim como o verbo fazer calor, fazer frio, não tem um sujeito. Se está falando do clima, tá? Claro, se eu disser essa estufa faz calor, aí a estufa está fazendo o calor, tá? Então, esses verbos que são de fenômenos da natureza são verbos que não têm sujeito, tá? Outro que eu botei aqui, havia muita gente na reunião. Qual é o verbo dessa frase? Havia, verbo haver. O verbo haver, quando ele tem esse sentido de existir, ele também não tem sujeito. Tá? Então, verbos que indicam tempo passado, como ali no fim, ó, faz 2 anos, não tem sujeito. Ninguém faz 2 anos. Claro, a menos que eu diga a fulana faz 2 anos hoje, estou falando de aniversário. Mas se eu estou falando do tempo, ó, faz 2 anos que aconteceu tal coisa, não tem sujeito, tá? Então, sujeito inexistente é quando eu pergunto para o verbo e não tem mesmo sujeito. Ninguém desempenhou uma ação para aquilo acontecer, tá? Relampeou, relampejou, trovejou ontem, ninguém fez. Agora, isso eu estou falando se o verbo é um fenômeno da natureza, mas se eu tivesse dito assim,
A chuva molhou todo o meu carro. Quem é que molhou? A chuva. A chuva. Nesse caso, tem Rain, a sujeito, chuva. sujeito simples. Quem molhou? A chuva. Núcleo do sujeito? Chuva. Tipo de sujeito? Simples. Entenderam a diferença? Então, se o verbo é o fenômeno da natureza, não tem sujeito, mas se um fenômeno da natureza é o sujeito, como a chuva, os raios, tá? Eu posso dizer, os raios iluminaram o céu, tal. Quem é que iluminaram o céu? Os raios. Entenderam? Digam aí no comentário ou no microfone. Bernardo, seus pais estão me chamando para almoçar? Posso ir? Tá, todo mundo entendeu? Eu sei que acaba às 12. Sim. Gosto bastante. Tá. Então, bom apetite. E, peraí, não saiam antes que eu terminar a gravação. E agora vocês têm condições de fazer aquela folha que é